Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal para a gente fazer as nossas tradicionais rapidinhas aqui. Tem notícia de ontem à noite, cara, que eu deixei para fazer hoje de manhã. E também tem algumas notícias aí de hoje pra gente falar um pouquinho aqui no canal do Medeiros, tá? Se você tá chegando pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Peço para você se inscrever aqui no canal do Medeiros, ativar as notificações, dar um like nesse vídeo. Se você já é seguidor do canal do Medeiros, seja bem-vindo novamente, meu muito obrigado a você que acompanha o nosso trabalho por aqui. Sem mais enrolações, deixa eu só me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Matheus Medeiros, jornalista e setorista do Botafogo, tá? Vamos então para as informações das rapidinhas. Hoje vamos falar sobre o Júnior Santos. No último vídeo eu citei sobre ele. Júnior Santos acertado com o Botafogo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos falar também sobre Lucas Perry, goleiro do Náutico. Também tem novidades sobre ele. E acabou de sair a lista dos relacionados para a partida de logo mais, às 9 horas, contra o Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. Daqui a pouco, inclusive, a gente já parte para o pré-jogo aí, para aquecer esse jogo de logo mais, que o Botafogo necessita muito da vitória, né? Para coroar aí esses últimos dias de boas notícias, de contratações, enfim. Hoje o Botafogo precisa fazer o seu papel dentro de casa, precisa virar essa chave, essa história que não tá ganhando dentro de casa, isso precisa acabar e é hoje, pelo amor de Deus. Beleza? Roda a nossa vinheta e a gente volta a falar desses assuntos. É isso aí, voltando aqui pra gente falar sobre esses assuntos citados na introdução. Vamos embora direto ao ponto. Júnior Santos, tá? O Botafogo acertou a contratação por empréstimo do atacante, centroavante, ponta, segundo atacante. Eu vou explicar isso pra vocês. Júnior Santos, do Sunfresh Hiroshima, do Japão, tá? Como é que foi a situação, tá? Primeiro vamos dar os créditos aqui, né? Ontem quem confirmou essa negociação foi o meu amigo Wellington Arruda. Quem falou primeiro foi o Vene Casagrande sobre o interesse, sobre a negociação, mas ontem o Wellington Arruda falou que o Sunfresh Hiroshima tinha aceitado a proposta. E depois saiu no Lance, aí saiu em todos os lugares. O que aconteceu com o Júnior Santos? Né? O Júnior Santos, ele foi contratado pelo Hiroshima, chegou lá como titular, jogando como centroavante. Jogou, inclusive, uma temporada assim. Só que o Júnior Santos, ele não é um centroavante do estilo do Tiquinho Soares, não. Que é um cara mais paradão, né, lá na frente. Um cara mais de fazer pivô, um cara mais de... né? O Júnior Santos, apesar de ter 1,88 m, é um jogador de velocidade. É um jogador de força, um jogador de drible, inclusive. No entanto que ele joga como ponta também. Joga como ponta direita, como ponta esquerda, né? Então ele é um cara polivalente, é um cara que consegue jogar em mais de uma posição. E lá no Hiroshima, eles contrataram um atacante suíço de 30 anos chamado Ben Khalifa. E esse Ben Khalifa chegou fazendo gols, bastante gols, lá no Hiroshima, como centroavante. Então o Júnior Santos começou a jogar nas pontas, né? Às vezes entrava no segundo tempo como centroavante, às vezes entrava como titular na ponta. Se a gente for pegar o scout do Júnior Santos, a gente vê que, principalmente nessa temporada, ele teve muita dificuldade de ter sequência de jogos. Porque a posição dele, natural, é centroavante. O Ben Khalifa metendo gol todo jogo. Então ele ou começava na reserva, ou então tinha uma chance como titular jogando na ponta. Que, naturalmente, é uma posição que você vai fazer menos gols, né? Jogando de ponta. Só a gente lembrar, por exemplo, aqui no Botafogo, que o Vitor Sá não tem tantos gols assim. O Luiz Henrique chegou agora, também não tem tantos gols na carreira, né? Não necessariamente um ponta precisa ter tantos gols. E aí eu vi a torcida do Botafogo criticando muito essa contratação ontem do Júnior Santos, falando, pô, centroavante com poucos gols. Só que a gente precisa, nesse caso, olhar o contexto da situação, né? Lá no Hiroshima ele tem poucos gols, por quê? Acabei de contar pra vocês. Ou o cara estava sendo reserva do Ben Khalifa, e quando entrava pra jogar de ponta. Agora, o Botafogo está trazendo ele, segundo eu soube, por essa virtude. É um jogador que consegue jogar de centroavante,
é um jogador que consegue jogar de ponta, é um jogador que consegue ser polivalente. E dentro do elenco do Botafogo hoje, o Luiz Castro gosta muito desse tipo de jogador. Um jogador que consegue cumprir mais de uma função dentro do campo. Então, o Júnior Santos chega ao Botafogo por um empréstimo de 3 meses só, até o final de 2022, com opção de compra de 20 milhões de reais. Caso ele vá bem aqui, arrebente, jogue muito, o Botafogo tem opção de compra, vai lá, paga, fica pro ano que vem. Se por acaso ele chegar aqui, não jogar bem, ou então não valer o investimento de 20 milhões, o Botafogo deixa ele voltar pro Japão no ano que vem. Então assim, eu achei uma aposta interessante. É mais um jogador que tem como opção ali, né? O Botafogo tá crescendo o número de opções ali no ataque, né? E evita, eu não vou falar o nome dos jogadores aqui que eu não gosto que entre em campo por questões de, né? Eu acho que não vale nem a pena fazer isso, né? Mas assim, evita que alguns jogadores ali entrem em campo no segundo tempo, a chegada do Júnior Santos. Alguns jogadores que a gente não gosta. Evita. Então assim, eu tô olhando pelo lado positivo. Tô tentando olhar o copo meio cheio aí dessa chegada do Júnior Santos. Não conheço o jogador assim de ver jogar muito, não conheço, mas tentei analisar os números, o contexto da situação dele lá no Japão, para comentar aqui com vocês. Beleza? Então, o Júnior Santos, novo atacante do Botafogo, deve chegar amanhã, no domingo, aqui no Brasil, para assinar contrato de 3 meses por empréstimo com o Botafogo. Mais um reforço na janela para o Glorioso, beleza? Outro reforço do Botafogo é o Lucas Perry, goleiro do Náutico, assinou... tinha fechado com o Botafogo já pré-contrato para 2023, mas o Botafogo foi lá no São Paulo, rapaz. Falou São Paulo, que é o dono dos direitos dele, né? Ele tá jogando no Náutico emprestado até o final de 2022. O São Paulo é o dono dos direitos dele até o final do ano. No ano que vem, ele vem pro Botafogo. Só que o Botafogo foi lá no São Paulo e falou, pô, São Paulo, me libera ele agora aí, tô precisando de um goleiro aqui para ficar na reserva aqui, disputar com o Gatito Fernandes. E aí o São Paulo falou o seguinte... Beleza, tranquilo. Quer agora? Deixa aí 15% dos direitos econômicos aqui comigo. São Paulo respondeu isso. O Botafogo está analisando para ver se vale a pena trazer ele dessa forma, tá? Deve sair aí nos próximos dias, até o final dessa janela. Óbvio que vai ter uma definição, porque ele precisa rescindir com o Náutico e assinar com o Botafogo até o dia 15, até segunda-feira, que é o último dia da janela. Tá bom? Então o Botafogo também próximo aí de trazer o Lucas Perry, goleiro do Náutico, nessa janela ainda, tá? É essa situação do momento. Vale lembrar que quem disse essa informação em primeira mão foi o TF, tá? O TF falou ontem sobre isso e essa notícia foi confirmada, tá bom? Relacionados para a partida de logo mais, Botafogo e Atlético Goianiense no estádio Newton Santos. O Botafogo vai ter a volta do Marçal na lateral esquerda, deve entrar como titular nesse jogo, um grandiosíssimo reforço. Marçal, que faz muita falta ao Botafogo, titular absoluto, joga muito. O Botafogo também vai ter a volta do Vitor Sá, cara. Essa daqui eu adiantei aqui no canal do Medeiros, hein? Falei pra vocês em live aqui que o Vitor Sá voltaria contra o Atlético Goianiense. Ele deve começar a partida no banco, né? Até pelo tempo de inatividade, o tempo parado. Mas fica a expectativa do Vitor Sá, que ficou 2 meses fora, cara, por causa de uma dor nas costas, dor lombar, uma lesão bem grave aí do Vitor Sá. Voltando, então... Fica a expectativa para ele entrar no segundo tempo, aí, jogar pelo menos uns 20 minutos, 25 minutos. Né? O Vitor Sá, que é um ponta esquerda, ponta direita, que, pô, cara, vai ajudar muito o Botafogo voltando. Gosto muito do Vitor Sá, gosto muito mesmo. Né? E o outro que vai voltar é o Rafael, cara. Tá relacionado... Rafael, lateral direito, contratação do Botafogo, ainda no ano passado na Série B. Um cara que é botafoguense, ex-Manchester United, Lyon, um cara que chegou ano passado para vestir a nossa camisa 7, né? Acabou, ano passado não jogou tanto de lateral, jogou mais de ponta. Esse ano, no primeiro jogo, o cara rompeu o tendão de Aquiles, uma lesão absurda, grave, né? E aí ficou de fora. Pra ter noção, o Rafael não jogou ainda com o Botafogo sendo SAF, cara. Pra ter noção da situação. Então, assim, o Rafael volta a ser relacionado pela primeira vez com a SAF do Botafogo. Lateral direito, ele não deve começar como titular, obviamente, deve ser o Daniel Borges como titular, mas fica também a expectativa, quem sabe, aí do Rafael entrar 10 minutinhos ali, né, só pra dizer que voltou, a torcida ovacionar ele. Cara,
Que legal o Rafael, cara. E é botafoguense como nós, fanático como eu, como você, entendeu? Botafoguense como a gente, o nosso querido Rafael. Então é isso. Rapidinhas do canal do Medeiros pra vocês. E hoje tem jogo do Botafogo. Daqui a pouco partiu pro estádio Newton Santos, hein? Deixe seus comentários e até a próxima.